Sabe aqueles problemas de física que parecem super específicos? Um diagrama, algumas forças, uma pergunta? Pois é. E se eu dissesse que resolver apenas um desses quebra-cabeças pode, na verdade, abrir a porta para um universo inteiro da engenharia? Nessa análise, a gente vai de um único ponto num papel a uma forma completamente nova de enxergar o mundo. Tudo começa aqui, com a questão 37 de um exame. A gente tem uma carga, que é esse P, sendo aplicada ali no ponto A, e ela é sustentada por duas barras. A pergunta é bem direta. Qual das opções apresenta a equação correta, usando a famosa lei dos senos, para descrever o equilíbrio dessas forças? Mas olha, a verdadeira questão que vai guiar a nossa conversa é outra. Resolver isso não é só sobre achar a resposta certa para passar numa prova. É o primeiro passo para entender uma mentalidade inteira. Como é que um cálculo que parece tão isolado se conecta com responsabilidades gigantescas e uma visão de mundo única? Para responder isso, a gente precisa primeiro dominar o básico. Então vamos começar pelo começo. Nossa primeira sessão, o desafio da estática. O ponto A é o coração de tudo. A carga P está puxando para baixo, mas a estrutura toda está imóvel, parada. Por quê? Porque as forças que estão dentro das barras AB e AC, que a gente chama de PAB e PAC, estão reagindo. Elas criam um estado de equilíbrio perfeito. Nada se move. É a harmonia da estática. Então, como é que a gente traduz esse desenho de forças para a linguagem da matemática? Como a gente encontra a relação exata entre P, PAB e PAC? A resposta está em uma ferramenta da trigonometria que é, sinceramente, muito elegante. E é essa ferramenta que nos leva direto para a nossa segunda parte. Agora a gente vai desvendar o problema usando a lei dos senos. A lei dos senos é um princípio fundamental. Ela basicamente diz o seguinte: para qualquer triângulo que exista, existe uma proporção constante. Se você pegar o comprimento de um lado e dividir pelo seno do ângulo que está bem na frente dele, o resultado vai ser o mesmo para os três lados. Simples assim. Para aplicar a lei aqui, a gente precisa imaginar que as três forças P, PAC e PAB estão formando um triângulo fechado. E se a gente calcular os ângulos dentro desse triângulo de forças, a gente descobre os valores opostos a cada vetor. E eles são 55 graus para a força P, 35 para PAC e 110 para PAB. Pronto! Com esses ângulos na mão, aplicar a lei dos senos fica bem direto e nos leva direitinho para a solução. E tá aí, a equação correta, que bate com a alternativa a proporção entre cada força e o seno do seu ângulo oposto é constante. O problema inicial está resolvido, mas a nossa análise, ela está só começando. Porque o ponto-chave aqui não é a equação, mas o que ela representa. Vamos para a próxima sessão e ver como isso tudo cresce, como isso vai muito além do diagrama. Acontece que essa não é uma questão teórica qualquer, jogada num livro. Ela foi retirada do exame de admissão para o estágio de adaptação de oficiais engenheiros da aeronáutica, ou seja, ela funciona como um filtro para selecionar pessoas que vão assumir papéis de uma responsabilidade técnica e militar enorme. E essa responsabilidade está formalizada. Como diz uma das fontes, o oficial engenheiro não está só resolvendo equações. Ele ou ela precisa basear suas decisões na segurança das pessoas, no uso eficiente do nosso dinheiro e na integridade técnica. Aquele cálculo de equilíbrio, de repente, ganha um peso real, né? A identidade formal desses profissionais está toda representada aqui, no brasão dos engenheiros da Força Aérea. Isso não é apenas um símbolo de habilidade com números, mas de um compromisso com a nação, um ponto de encontro entre a engenharia e o serviço militar. O escopo do trabalho vai muito, mas muito além dos diagramas. Estamos falando de gerenciar projetos super complexos, de fazer a manutenção de aeronaves, de construir infraestruturas que, literalmente, moldam o nosso país. E, claro, essas ações têm um impacto social. Grandes projetos de engenharia, sejam militares ou civis, sempre acabam na esfera pública. Como uma fonte aponta, eles viram parte da disputa sobre o modelo de cidade que nós queremos. A engenharia nunca é neutra, ela ajuda a construir a sociedade. O que nos traz à nossa sessão final, onde a gente explora a mentalidade que conecta todos esses pontos. Vamos falar sobre a visão do engenheiro. Para ter sucesso nesse campo, a precisão analítica que resolveu o nosso primeiro problema é, sem dúvida, essencial. Mas não é suficiente. É preciso cultivar uma forma particular de observar e interpretar o mundo.
E aí, em um texto surpreendente de uma das fontes, o autor descreve uma coisa super do dia a dia, cortar uma cebola. Mas de repente ele vê algo mais. Ele vê os anéis perfeitos, a luz batendo, e aquilo lembra a rosácea de uma catedral. Um objeto comum vira uma obra de arte. É um momento de percepção quase poética. E assim a gente chega na síntese. A visão completa do engenheiro une duas capacidades. De um lado, a mente analítica, que consegue decompor uma junta em vetores e ângulos. Do outro, o olho poético, que consegue ver estrutura e a beleza até nas coisas mais comuns, como uma cebola. E isso nos deixa com uma reflexão final. Como é que uma mente treinada para a precisão rigorosa dos cálculos também desenvolve essa capacidade de ver a arte em uma cebola? Talvez a resposta seja que a verdadeira engenharia, em sua forma mais elevada, não é só sobre aplicar fórmulas, mas sobre reconhecer a estrutura, a elegância e o potencial em tudo que nos cerca.